SK Soft. A transformação digital da sua empresa já não precisa de ser um problema. A SK Soft é uma empresa especializada em acompanhar a transformação digital das empresas e a melhorar os sistemas informáticos já existentes. Desenhando soluções inovadoras de acordo com as suas necessidades, a sua empresa ficará pronta para qualquer desafio nesta nova realidade. Aceda a www.sksoft.pt para construirmos uma solução informática à sua medida. A série do podcast Cenas do que foram temáticas como soft skills e para quem está a fazer as coisas possa. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Oceano Azul para o terceiro episódio da série de Conhecimento e Educação. O meu nome é João Cabral, sou diretor executivo da Startup Sintra e comigo tenho Filipe Luz, da Nova School of Business and Economics, Joaquim Miranda, da Run Code School e Pedro Amaral, do Instituto Superior Técnico. Se gostam desta série, já sabem, partilhem com os vossos amigos, façam like e subscrevam o canal. Vamos arrancar aqui com as temáticas da atualidade e passo a palavra para o Pedro, que nos traz aqui a dualidade de programador versus engenheiro informático. Pedro. Olá, bom, bem-vindos novamente, não é? Tivemos aqui um interregno já grande. E hoje eu trago aqui um tema que me tem particularmente sensibilizado nos últimos meses, eu diria, quando discutimos as necessidades que o mercado tem de programadores. Falamos muito em que o SAD precisa de programadores, eu preciso de programadores, quer dizer, estamos a repetir isto vezes sem conta. E eu comecei a ficar na dúvida do que é que nós precisávamos mesmo. Precisamos de programadores, precisamos de engenheiros informáticos, se há uma diferença entre uns e outros, se nós não estamos efetivamente a começar a tender para um caminho em que estamos a colocar a colocar toneladas de necessidades associadas a estes programadores, e se isto não vai tornar-se um bocadinho uma coisa massificada como aconteceu, ou como aconteceu já no passado, acontece também atualmente noutros sítios, ao nível, por exemplo, da construção, não é? Aquela lógica em que a gente precisa de muita gente para fazer programação, mas não temos muita gente assim a pensar, de facto, o que é que tem que se programar e como é que se tem que programar e o que é que tem que se desenvolver. E, portanto, eu não sou do tema, portanto, eu não sou especialista nesta área. Portanto... Agora, na construção é ao contrário, há muita gente a pensar construir, mas não há ninguém que saiba pegar na pedra Pronto. no ar. E eu aproveitando ter aqui especialistas nesta área da atividade, sim, estou a falar do Joaquim em particular, gostava de lançar este rap porque me parece claramente que há uma diferença grande entre aquilo que é aprender linguagens de programação, portanto, eu consumo e aprendo linguagens de programação rapidamente, quer dizer, se eu quiser estou um mês a fazer um curso daqueles que existem em muitos sítios e aprendo, ou aprender a programar, aprender o que é que o sistema tem por trás, os algoritmos, e nem a propósito, aquilo que aconteceu esta semana ou a semana passada relativamente ao próprio Facebook também tem muito a ver com isto, não é? Com ter um conjunto de pessoas que se calhar não conhece tão bem aquilo que é o sistema que está por trás, a análise sistémica destes processos e, no fundo, vai, por simplesmente programar e depois erra ali eu vou dizer um código, uma linha de código e de repente deita o mundo abaixo, não é? Portanto, isto não estou a brincar, naturalmente, mas é isto que me apoquenta um bocadinho. E eu vou subir a parada deste meu rap de hoje do ponto de vista da discussão, que é, fala-se muito, e tem-se falado muito, e eu assisto muito dentro da minha própria universidade, entre a competição entre aquilo que o Instituto Superior Técnico faz, por exemplo, com o curso de Engenharia Informática, e aquilo que faz a Ecole 42, né, a Escola 42, e os seus programadores, e o desenvolvimento dos seus programadores. E, portanto, isto faz-me alguma confusão, porque começo a ficar com algum receio de que o programador vai ser, digamos, o novo pedreiro, não é? Ao fim e ao cabo do futuro. Não é que o pedreiro tenha alguma coisa de mal, naturalmente não tem, e aliás, como o João dizia, cada vez há menos e com qualidade, mas no fundo, esta massificação, eu não percebo bem onde é que uma coisa começa e onde é que ela acaba. Pronto, e deixo este repto, isto é quase um repto que eu deixo, e claro, já estou aqui a lançar o repto ali ao Joaquim, para saber exatamente onde é que isto vai parar, digamos Joaquim, assim. queres comentar? Sim, eu vou dar então aqui a minha opinião sobre isso. Antes de mais, bem-vindos a todos a mais este terceiro episódio desta série.
Em relação a isto que o Pedro está a dizer, é um tema muito interessante, mas quando nós temos uma mudança tão grande, enorme, se calhar sem paralelo na nossa história, de um mundo físico para um mundo digital, isto é uma pergunta quase para $1 milhão, mas o que eu acho que vai ser necessário é que vai ser necessário tudo. Ou seja, nesta transição está a ser necessário tudo ao mesmo tempo e está tudo muito baralhado. Mas só o tempo e as diferentes necessidades é que vão segmentar e ajustar esta procura e esta necessidade à oferta que vai sendo criada. Ou seja, vão ser necessários os engenheiros do técnico, vão ser necessários designers para fazer a estrutura, vão ser necessárias pessoas do marketing para encontrar e para pôr do marketing digital, para pôr as necessidades do mundo digital de acordo com a procura do que está a passar de um mundo físico para o mundo digital, mas também vão ser necessários programadores de todos os níveis. E mesmo nós, isto é uma coisa interessante, porque aconteceu com a nossa primeira turma que está agora no mercado, e por isso parece até que combinámos um bocadinho Pedro Amaral, porque foi, imagino, nós da nossa primeira turma, os formandos que estão agora a entrar no mercado de trabalho, é interessante que alguns deles, imagina, em 25, 15 têm o perfil exato de um júnior, de um programador júnior, mas existem outros que estão mais na função de analista, outros que podem caminhar-se mais para a função da parte do design, da parte de tecnologia, ou seja, isto é tudo um mercado. Agora, contrariamente ao que eu acho que nós podemos fazer, e aqui é o desafio para a parte em relação ao mercado que puseste a construção civil, que ainda assim é um bom paradigma, porque nós exportamos muito e temos grandes multinacionais, empresas nacionais que estão a trabalhar em muitos locais da América Latina, da África, etc. Mas eu acho que aí podemos ter aqui, dado ao desenvolvimento que nós tivemos, e já falámos no episódio anterior, em termos de educação, nós podemos trabalhar melhor estas competências e adaptá-la com mais qualidade e com mais valias ao que o mercado necessita. Ou seja, podemos aqui fazer um trabalho mais forte, de uma forma mais sistemática, de ver que tipo de, tanto em Portugal como na lusofonia, como na União Europeia, de vermos como é que nós podemos segmentar. Resumindo, isto está tudo a começar, podemos ter Isso aqui... não é preocupante, Joaquim, tudo a começar e não haver muita capacidade de posicionamento de umas coisas e de outras, ou achas que isto é mesmo assim? Quer dizer, desculpa eu estar aqui já... Por um lado eu acho que é preocupante, Pedro, mas por outro não estou a ver outra forma de uma revolução tão rápida. Ou seja, nós estamos a tentar, imagina, nós na nossa microescala o que tentamos fazer é encontrar as necessidades do mercado e fazer um match com as competências dos formandos que vamos pondo e dar o nosso micro contributo. E acho que é isso que cada casa da educação pode fazer neste momento. Isto a um nível micro, a um nível macro, também podemos conjugar, como também temos estado a fazer desta e de outras formas, de uma maneira mais formal ou informal, de tentar adaptar e de antecipar estas necessidades. Mas tem isto preocupante, como estás a dizer, porque imagina, esta parte da segurança é crítica, não é? Não, deixa-me dizer aqui uma coisa. Eu já falámos uma vez, creio, Pedro, sobre este tema, e o Pedro, na altura, lançou aqui esta questão que era da qualidade do código. Não é? Até que ponto estamos a colocar pessoas que têm ou não têm qualidade para depois desenvolver o código, que vai ser um código que vai ser utilizado por milhares de pessoas e que muitas vezes tem responsabilidade. E a questão era se um aluno que tem uma preparação de poucos meses ou semanas estará apto para executar essa função. Penso que era esse o paradigma. Isso não haveria de haver aqui quase como eu creio que até falámos isto no primeiro podcast, que não deveria de haver aqui algo como se fosse uma entidade reguladora em que tu, para desenvolveres código, terias de ter engenheiros informáticos validados, etc. Deixa-me só dar os meus 2 cêntimos antes de te passar para tu dares a tua opinião. 2 fatores muito importantes. A demanda é demasiado grande para estarmos a travar seja o que for. O que é necessário é encher e servir o mercado com pessoas, porque senão ficamos para trás. Portanto, não se pode estar a criar obstáculos burocráticos neste momento, e os melhores programadores não te garantem que tu não vais ter problemas. Porque, claro que a probabilidade é menor, mas como se viu a semana passada, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, os 3 em simultâneo quebraram. E o mundo parou. Completamente. Hoje parou o Telegram durante umas horas. Portanto, quer dizer, tu podes ter os melhores programadores, tens programadores no Facebook que ganham 2 milhões de dólares por ano e na mesma vai estar sujeito a esses problemas. O que me parece também é que muito deste mundo na área da programação, tu quando apresentas este software, ele é auditado, ele é testado, ele é muito batido para garantir que ultrapassa a maior parte dos ataques. Portanto, é mais um bocadinho como
tu lanças o produto, fazes o teste de ácido do próprio produto com estes testes todos. Eu não sei até que ponto será benéfico haver um estrangulamento ou alguma limitação numa lógica burocrática do género, será um engenheiro informático que pode validar se isto... Até porque, normalmente, as empresas que estão mais avançadas têm esses engenheiros informáticos, não é? Só que depois tens outros programadores, se calhar de um nível mais baixo. João, desculpa, Filipe, se calhar também gostava de dar aqui alguma opinião, mas eu, quando me refiro aos engenheiros informáticos, eu não me refiro aos engenheiros, propriamente dito. Eu refiro-me àquilo que é uma formação que está vocacionada para uma vertente da engenharia, onde eu preciso, de facto, de conhecer bem o ambiente, o sistema onde estou a programar. Eu preciso saber as questões de segurança, eu preciso saber uma série de número de coisas. Não tem que ser um engenheiro propriamente dito, pode ser uma pessoa. Assim, mais ou menos a comparação com as casas, não é? Nós conhecemos muitas pessoas, muitos construtores civis que não são engenheiros e que têm capacidades para construir um edifício que, de facto, às vezes, no ponto de vista empírico, ultrapassam alguns engenheiros. Portanto, eu nem estou a colocar isso na questão do título. Estou a colocar isso na questão da competência. Ou seja, quando nós temos esta demanda tão grande, e reparem, ao contrário, mais uma vez, das casas e da construção, a evolução da construção é lenta, não é? Portanto, houve tempo para construir devagar, errar, desenvolver técnicas, e hoje isto está tudo a ser superado hoje com, digamos, à frente de um teclado e de um computador, eu consigo, quer dizer, de repente, gero coisas e mais coisas, não é? Portanto, e quando o AI passar àquela fase onde estiver quase a chegar ao humano, quer dizer, nós aí já nos perdemos relativamente, de facto, àquilo que o AI pode fazer, porque no fundo já não vamos acompanhar o dia seguinte aquilo que o AI fizer daquilo que nós estamos a fazer. A minha preocupação é perceber um bocadinho se nós estamos a apostar nas competências certas das pessoas, se faz sentido haver estas diferentes segmentações, e certamente para mim faz, e como é que nós as podemos distinguir no mercado. E não estou a falar agora de ganharem mais dinheiro ou menos dinheiro, não é isso que está aqui em causa. De facto, temos que ter competências numa determinada lógica de engenharia, de competência de projeto, de conhecimento de todas estas características para depois validar e depois certificar, etc. E depois, ao contrário, também temos que ter as das linguagens e das pessoas que são programadores. Claro. Eu creio que são complementares e progressivas. Certo, Ou seja, certo. tu precisas de fornecer ao mercado de pessoas, as pessoas têm que começar por algum lado, neste momento é a maneira mais fácil, e tu consegues solucionar uma parte do problema, e as pessoas depois não param, não é? Se tu fores bom programador, has de continuar a estudar e evoluir, e não só, provavelmente vais te sentar ao lado de pessoas extraordinárias a programar e vais aprender imenso depois na própria resolução dos problemas da equipe. Acho que é um caminho que se faz. Filipa, queres... Sim, o meu comentário era muito nesse sentido, que eu acho que o que resultou foi mesmo deste aumento desenfreado da procura, da demanda, como vocês estavam a dizer, viraram brasileiros agora todos de repente, desta procura desenfreada que surgiu, e portanto foi preciso, e o mercado mexeu-se até bastante rápido, não é? Com todas estas escolas e iniciativas e projetos para dar esta resposta a esta procura crescente, e agora, como o Joaquim estava a dizer, o próprio mercado vai ajustar e vai-se perceber efetivamente quais são as necessidades crescentes, e os próprios players, não é? E os próprios formandos e estes programadores, de acordo com as suas competências também, uns irão se calhar ficar mais nesta vertente mais técnica só da programação, mas outros que tenham outras skills vão evoluir. Não digo que vão passar a ser engenheiros informáticos, ou alguns deles se calhar até vão tentar fazer também esse caminho da evolução da formação, mas também poderá ser pela própria experiência que vão ganhando, até porque, pelo menos do conhecimento que eu tenho, por exemplo, na Run Code, os miúdos são muito novos, não é? Isto é aqui uma oportunidade para eles começam muito novos, portanto têm uma vida pela frente onde podem continuar a investir nesta formação, nesta área, e podem ir crescendo na sua tecnicidade, não é? Podem ir ainda e adaptando-se ao mercado, portanto acho que temos que mesmo aguardar um bocadinho por esta evolução. Só que para acrescentar um pequeno ponto, por exemplo, nós nesta primeira turma, já era engenheiro informático, ou seja, veio dessa parte para depois ter esta especialização mais pragmática de desajuste, ou seja, aquilo que nós fazemos é que tentamos encontrar, só para dar aqui um caso mais prático, face à necessidade que existe no mercado, como é que conseguimos esta adaptação aqui de uma forma muito rápida. Muito bem, acho que sim, são complementares e podem contribuir, mas de facto há uma preocupação, e o Pedro Amaral toca aqui num ponto crítico, que é, e que tem que ser pensado, não é? Qual o grau de exigência para determinados sites? Uma coisa é um site
um site de e-commerce, uma coisa básica, que a maior parte das vezes até já utilizas o que já há, não é? Portanto, vais utilizar uma plataforma já criada. Outra coisa são plataformas de real importância, ou a nível estadual, ou mesmo coisas que tenham a ver com um grande volume de dados, que também é complicado depois de gerir, até que nível não deve haver aqui algum tipo de certificação das pessoas que se responsabilizam pelo projeto, não é? É um bocadinho ao fim e ao cabo. Pedro, na área da construção foi lenta, mas nós ficámos aí com muitas coisas pelo país feias, não é? Construídas, que agora já não dá para... Pois, mas precisamente por haver essa preocupação, que é bastante, na minha opinião, muito grande, é que eu acho que que mexe com a nossa vida e mexe com a nossa vida a todos os níveis, porque nós entramos dentro de um carro e temos tecnologia que é programada, entramos dentro de uma casa e temos tecnologia que é programada, entramos dentro de um banco, quer dizer, nós não fazemos nada que não tenha neste momento tecnologia programada. E, portanto, se eu antigamente entrava dentro de uma casa e achava que a estrutura não ia cair ou que o gás não ia se soltar, e portanto ainda assim havia ali um conjunto de coisas mais específicas em relação às casas. Hoje isto está em todo lado, portanto ela é cross, não é? Portanto é uma coisa completamente enraizada. E mais é um Trojan Horse, não é? Um Trojan Horse. A gente, antes para entrar em nossa casa era muito difícil. Hoje em dia entramos pela impressora, pelo telemóvel, pelo frigorífico. Portanto, quer dizer, não loucura. Vejo que esta corrida desenfreada ou à competência da programação, eu vou-lhe chamar assim programação de modo geral, tem tantas valências e tem tantas características que no fim tem que se ter um bocadinho cuidado como é que nós vamos servir o mercado em cada uma destas coisas. Eu sei que eu percebo das vossas respostas e também partilho, não é? Claro. Vai acontecer. O problema e depois vai acontecer em várias velocidades. Na China acontece de uma determinada maneira e à bruta, nos Estados Unidos acontece de outra e mais devagar, na Europa provavelmente ficamos à espera dos melhores exemplos para a gente poder depois implementar. Quer dizer, temos aqui várias velocidades. E isto é tão rápido que não é compatível com tantas velocidades ao mesmo tempo, não é? Então, muito bem, vamos saltar aqui para só aqui para dar aqui um último ponto sobre isso, mas eu acho que isso faz todo o sentido. Não, e é tramado e é impecável, porque temos aqui para falar disto sobre os próximos anos, de certeza. Mas o que eu acho é que nunca é por uma certificação burocrática, por alguém que tem melhores notas ou uma coisa do género. Porquê? Porque isso, alguém com a dimensão destes projetos, o mais pequeno tem 2, 3, 4, 5 milhões, há sempre alguém que assina aquilo. Estás a ver? Ou seja, nunca é por alguém não ter a licenciatura ou o mestrado ou o doutoramento, que normalmente como eram as coisas que os arquitetos Joaquim, hoje o nível as coisas e o nível de redundância, o nível de redundância hoje é muito significativo e mais uma vez a internet, não é? Digamos, a tecnologia permitiu-nos ter hoje transparência que não havia anteriormente. Até isso hoje é mais difícil fugir, digamos assim, não é? E tem sido... E os grandes projetos, só para rematar isto, se nós virmos bem, os grandes projetos, hoje o custo de compliance relativamente a qualquer projeto cresceu astronomicamente, quer dizer, é astronómico, quer dizer, hoje eu faço um projeto de investigação e o meu custo de compliance, não sei se não é no mínimo 20% neste momento. Não sei se não é no mínimo 20%. Sim. E €1 milhão, 20% são 200 mil. Portanto, eu preciso de gente que confirme faturas, não sei quantos, que meta, que confirme o número da hora, né? Portanto, e que veja e que verifique, e que veja se foi posto o selo, se não foi. Portanto, há aqui um nível muito significativo. E eu temo que esta necessidade, esta procura muito grande, nos faça trazer para o mercado coisas muito diferenciadas que depois podem não ter aquela estrutura básica por trás. Eu não estou a defender, digamos, nem o engenheiro, nem o programador, nem o engenheiro programador, que ao fim e ao cabo também existe, não é? Nestas coisas também existe, e muito. Quando eu estava a dizer isto, Pedro, se calhar não me percebe, é no sentido, em termos práticos, nós temos tido nos projetos operacionalmente coisas muito interessantes, como pessoas que são projetos feitos por engenheiros, etc. E depois vão miúdos que eram júniores há 5 meses e as empresas não sabiam e arranjaram forma de entrar na segurança, etc. Ou seja, isto está tudo tão em construção, está a ser tão rápido que o nível do ensino que vai de um lado para os licenciar, para os mestrar,
Tá, e depois há miúdos que em 3 ou 4 meses que estavam tipo no café há 6 ou 7 meses atrás e conseguem arranjar um formato, tá? E o João até teve numa destas reuniões, estava agora a lembrar-me disto, e é Era com a interessante Microsoft, este e eles nível, tá? ficaram banzados, não perceberam bem como é que o miúdo tinha feito aquilo e pediram para ele só lhes O miúdo que há 7 meses estava explicar em como é que casa a ele tinha dormir feito e o aquilo. pai não sabia o que é que lhe havia de fazer, tá? Isto foi uma reunião de ontem, é uma coisa assim. Estou só a dar um exemplo prático porque não era aqui uma questão de pôr uma coisa contra a outra, mas como é que isto... É porque ainda assim nos edifícios, um edifício demora 2 anos a fazer e tem que ter aquela matéria de cimento, que eu não sei, que eu não percebo nada disto, mas é o que é. Ao passo que aqui está tudo tão a ser construído e tão não sei o quê, que às vezes existem curiosos que deturpam ali coisas que não... Há um filósofo assim, mais recente, agora não me recordo do nome, mas que diz que a burocracia é a nossa única salvação, que é a única salvação que a gente vai ter. Quer dizer, é carga burocrática em cima do que a gente vai fazer, porque senão a evolução é tão rápida de tanta coisa e faz tanta coisa que a gente vai entrar por cima de umas coisas e de uns e de outros. Não é? Esse filósofo devia trabalhar para o Estado. Filipa, Não vou nem de dizer o nome, não propósito, me lembro. nem de propósito, vamos saltar aqui para a temática das vagas no ensino superior, que também tem a ver com esta questão da procura profissional e do número de postos disponíveis. Força. Sim, é um bocadinho, voltamos à demanda, lá está, e esta dualidade, e tem a ver com agora nesta fase, estamos no arranque do ano letivo, não é? Já um bocadinho, agora já numa segunda fase, mas acho que era importante salientar aqui nesta série, não é? E tendo em conta o tema que estamos aqui a discutir, que este ano registou-se um novo recorde em termos de número de candidatos ao ensino superior, portanto, pelo Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior Público, não é? Tivemos 64 mil candidatos numa primeira fase, que foi o maior número desde 1996. Portanto, estamos a falar para mais de 1000 cursos, tivemos 64 mil candidatos. Para aquelas que no início eram 52 mil vagas, entretanto, com alguns ajustes e com o próprio apelo do Ministério do Ensino Superior, houve aqui um ajuste de vagas sobrantes, de concursos especiais e afins, que as instituições de ensino superior conseguiram libertar, e portanto passámos para 56 mil vagas, ainda assim para 64 mil candidatos, não é? E portanto estamos aqui a assistir novamente a um tema que já falámos, e era daí a minha trazer este tema e esta tendência, este facto de tendência e de atualidade, que tem a ver mais uma vez com esta, que de facto estamos a avançar para esta qualificação progressiva da população jovem em Portugal, não é? Já falámos sobre isso, e do salto quântico que demos desde há umas décadas para cá, mas que isto também nos traz outros desafios a médio e a longo prazo, que tem a ver com a colocação destes jovens, não é? Que vão estar altamente qualificados e que claro que neste momento o mercado de trabalho é um mercado global, aberto, mas que ainda assim com este aumento de vagas em algumas áreas, não é, de conhecimento específicas, seja na gestão, na economia, mesmo em engenharias, ou o caso que é aquele que se costuma falar mais, portanto o caso de enfermeiros, por exemplo, que depois, apesar de altamente qualificados, não conseguem encontrar mercado de trabalho em Portugal e acabam por emigrar, nomeadamente o caso mais conhecido, não é, para o Reino Unido, não é, porque cá não têm condições miseráveis, nem sequer têm trabalho, e portanto acabam por emigrar, e portanto era só aqui esta alerta, não é, esta questão de, ok, altamente qualificados, continuamos a crescer, temos uma procura enorme em termos desta qualificação de alto nível, mas temos que pensar então e depois, não é? O que é que vai acontecer, e estamos a falar de um concurso público para universidades públicas, portanto pagas por todos nós, e portanto tem que haver aqui este alinhamento entre aquela que é a formação que estamos a dar e depois o futuro profissional destes jovens. Filipe, deixa-me aqui entrar e aproveito para lançar, gostava de ouvir também a opinião do Pedro, porque também está ligado à universidade. Pedro, o problema que a Filipe identificou muito claramente é que estamos a gastar dinheiro, estamos a investir, estamos a alargar o pipeline. Portanto, Portugal quer formar mais gente, mas depois forma gente para cargos que depois não consegue. A pergunta é: qual a solução? Vamos reduzir o pipeline ou vamos fazer como aos clubes de futebol e começar a exigir valores de transferência para cada vez que alguém vai trabalhar para a Inglaterra, o Estado inglês tem que nos pagar o passe do jogador? Exatamente. Filipe, o que é que tu foste falar? Desculpa. Eu tenho estado a evitar este tema. O que é que isto foi levantar? Isto é uma caixa de Pandora. João, relativamente à tua pergunta, tu formulaste mal a tua pergunta. Infelizmente, não há mais investimento. Não há mais investimento. É o investimento que tínhamos, o investimento que temos,
para cada vez trabalhem mais alunos. com o mesmo. Então, Pois. ou com menos, se calhar. A questão é que as instituições de ensino superior são chamadas a abrir mais vagas, portanto, a ter mais espaço, a dar mais aulas, a receber mais alunos, mas com os mesmos orçamentos. Isso só demonstra que afinal vocês tinham margem de progressão e podiam aceitar mais gente. Na verdade, estavam a trabalhar muito. Não é verdade. Não é o caso. Não é verdade. Tu, neste momento, é incomportável teres eu digo isto com toda a sinceridade, sem nenhuma, enfim, sem estar aqui a fazer nenhum floreado, é completamente impraticável que os orçamentos do ensino superior esteja menor, uma boa percentagem, praticamente desde 2009, ok? Portanto... Vocês sentem essa pressão no dia-a-dia? Não, também? é uma pressão gigantesca. É evidente que são realidades completamente diferentes. Eu diria o técnico e a nova SPE. Eu queria só dizer aqui um pequeno parênteses. Vocês ao pé do Joaquim são os meninos, pá, porque o Joaquim depois já vos explica o que é a pressão. Não, porque é muito diferente. Lá está, João, não podemos novamente confundir o que não é confundível, o que não pode ser confundível. Nós não podemos confundir aquilo que é uma formação estruturante e que é supostamente a formação de ensino superior e aquela que é uma formação que tem que ser técnica, fully addressed e capaz de entregar ao mercado rapidamente. Não é? Portanto, são coisas diferentes, são posicionamentos diferentes. Nós já não precisa, de facto, de ter distanciamentos, cada um aprende na escola da vida. Não é? Isto pode ser assim. Hoje, e provavelmente no futuro, provavelmente até é bastante parecido. Ontem estava a ver um filme e vi uma coisa muito interessante. Era o Seinfeld, não era um filme, é um Seinfeld. E o Seinfeld dizia, tu tens de comprar roupa. E o que eu vejo nos filmes do futuro é que todos nós temos a mesma roupa. Portanto, todos nós, sejam os marcianos que vêm, peculiar, ou nós, temos sempre a mesma roupa, usamos a mesma roupa. E, na realidade, quando olhamos para essa lógica da ficção científica, estamos todos sempre no mesmo nível. Portanto, eu quando estou a dizer agora que não são a mesma coisa, não quer dizer que não venham a ser a mesma coisa. Não é isso que eu disse. E o tema anterior... Estávamos só a meter porque o Joaquim tem sofrido e eu estava aqui a partilhar a dor dele. Mas o Joaquim tem sofrido, mas as universidades, principalmente as universidades que têm atraído cada vez mais gente, têm sofrido um outro conjunto de coisas muito importante, que é as suas infraestruturas são as mesmas, neste caso o técnico em particular, a Nova, no caso da Nova, tem tido um bocadinho, optou por um modelo de financiamento porque foi para o privado, porque tem uma parte, fugiu não é? Completamente para um outro modelo de financiamento, e bem, ou pelo menos, não interessa bem ou não, foi o modelo que decidiu fazer e com sucesso, não é? Neste caso em particular, mas no caso do técnico em particular, até porque não é o tipo de ensino igual. Portanto, nós não podemos olhar para o ensino de gestão na mesma lógica que é o ensino da engenharia. No ensino da engenharia eu tenho mesmo que encontrar a forma de ter os laboratórios todos prontos e ter as pessoas todas a utilizá-los, e isto não é a mesma coisa, de facto. Mas isto não quer dizer que nós não tenhamos a capacidade de receber mais gente. Agora, o problema é, tu não podes ter neste momento, como tens, docentes que estão a dar 15, 16, 17, 18 horas de aulas por semana. E isto ou a fazer júris de teses, não é? Quando passas para os mestrados e afins. Isto impede, digamos, uma das funções principais dentro da universidade, que é tu teres uma entrega, que no fundo é a entrega que também vem acompanhada da sua investigação, a entrega que vem acompanhada de um pensamento crítico, de uma série de outras coisas que no fundo não se encontram noutro tipo de ensino. Portanto, nós não podemos comparar aqui o incomparável. No entanto, posto isto, a tua pergunta, que eu só corrigi no sentido de dizer que de facto o Estado não está a investir mais, na realidade o Estado está a investir cada vez menos, ok? Portanto, está a dizer, ok, abra-se com o mesmo orçamento, portanto, e isso tem que ser corrigido já, tem que ser, é para ontem, não é para amanhã, nem é para daqui a 10 anos, é já. Mas não é para 21, 22. Pois já não é de certeza e seguramente. E cumpra-se a lei, existe uma lei para o financiamento das universidades e do ensino, e ela tem que ser cumprida e não é cumprida, e portanto isto é importante também dizê-lo, já que tu queres polémica também um bocadinho nestes nossos podcasts, ele está aqui. Hoje tens o discurso do reitor que tomou posse, e vamos ouvi-lo para perceber exatamente o que é que está a acontecer nas universidades, e portanto é importante que governos, este ou outro, não interessa agora, estejam atentos e percebam,
percebam que não podem pedir sem nenhum tipo de troca, ou que queiram, no fundo, largar todo este caminho que nós estamos a desenvolver para uma coisa que é um poço sem fundo depois, porque isto depois afunda. E afunda como? E tu disseste bem, afunda porque os alunos vão ter duas opções no futuro. Há os alunos que são razoáveis ou muito bons, ou os bons e os muito bons, que já estão a ponderar hoje em dia nem sequer estudar em Portugal. Okay? Assim como os alunos que vêm para a Nova SB, os internacionais, que não estão a querer estudar nos seus países precisamente porque querem ter um ensino diferente e diferenciado noutros locais. Portanto, os nossos também está a acontecer a mesma coisa. Ou então aqueles que vêm estudar, neste caso, vamos dizer assim, específico, para o Instituto Superior Técnico, para outra universidade de referência em Portugal, de engenharia ou outra qualquer, e de repente, quando chegam, vem uma coisa que não está na medida e na qualidade que estavam à espera que acontecesse. E isso também vai trazer, a médio e longo prazo, uma desilusão. Não é? E, portanto, esta coisa de abrir o fluxo e dizer que precisamos de muito, cada vez mais, não é, para mim, a melhor estratégia. É o meu pensamento crítico sobre isto. Não é a melhor estratégia. Para mim, neste momento, era parar ou até reduzir, ok? E começar, de facto, a apostar muito mais forte naquilo que são os cursos dos TESPs, os cursos do nível 5, os cursos especializantes, etc., que têm que ser claramente acarinhados e claramente acarinhados com forte investimento também, forte capacidade de entrega de conhecimento e capacidade depois de entrega para dentro das empresas. Portanto, nós não podemos fazer este caminho de abertura. Portanto, eu aqui estou claramente, não é em oposição a ninguém, nem ao ministro, nem quer que seja, mas estou claramente em bom sinal, desacordo em bom relação sinal. Filipa, concordas com as soluções? Parece que é esse o caminho? Sim, sim, completamente. Não pode ser em massa aumentar o número de vagas no ensino superior sem haver, é precisamente isso, era deixar esse tema em cima da mesa. Tem que haver aqui uma ponderação. Deixa-me só dizer-te um dado que a Filipa não sei se detectou, mas se calhar já detectou também. Este ano ficaram bastantes vagas para preencher ao nível dos cursos de engenharia. E foram em universidades principais. Okay? Portanto, isto significa que as pessoas, os nossos jovens, estão a escolher os cursos, por acaso houve aqui um alinhamento e quiseram escolher todos os cursos de topo, não querem escolher os outros, porque querem estar nas notas mais altas, porque querem estar, enfim, depois há todas essas idiosincrasias que têm a ver com a nota e do status da nota, não é? Portanto, eu tenho uma nota muito alta, eu não posso ter, já falámos aqui um bocadinho sobre isso, não posso ir para o curso com a nota mais baixa. Eu até podia entrar no curso com 19, num curso que o último foi de 12, mas se calhar vou ser o gajo melhor do mundo. As pessoas, às vezes os miúdos nem entendem isso, nem conseguem perceber isso. Conseguem perceber que se eu de facto sou um tipo de 19 e vou para um curso, mas lá que o último entrou em 12, isso não quer dizer nada. Eu de facto posso ser the ruler of the world, não é? De repente, porque sou melhor do que os outros todos. Quer dizer, e nós não, nós estamos aqui a posicionar em si. Mas isso é um outro tema, o tema das notas, é um tema diferente, é um tema que eu acho que devemos trazê-lo noutra ocasião. Aqui o tema é, nós vamos não só perder pessoas qualificadas lá para fora, porque as nossas empresas não estão a pagar aquilo que estão a pagar lá fora. O paradigma está a mudar também, do ponto de vista de contratação, completamente. Esta pandemia mudou radicalmente. Né? Tu às vezes, os jovens já não viajarem para os países onde está a Google e outros, a Microsoft, etc., e a ficarem em Portugal e a ganharem 5 vezes o que ganham. Fazem remote, não é? Aqui, portanto, fazem tudo remote, e portanto isto é uma mudança radical, e portanto, quer dizer, Portugal tem que perceber que isto não vai funcionar na mesma diapação que estava a funcionar anteriormente. Vamos avançando nas temáticas, atualidade, último tema. Joaquim, traz-nos o Design Thinking. Força. Então, aqui está um bocadinho relacionado com estes temas que temos estado a falar, que é como é que nós conseguimos ter abordagens mais diretas através de outros formatos de intervenção. Ou seja, nós até agora tínhamos um sistema de ensino que estava um bocadinho sempre com os mesmos paradigmas, e agora nós ouvimos falar de alguns destes chavões, como o Design Thinking, em que são aqui, de um modo geral, estou a falar deste especificamente, mas existem vários outros, em que são métodos de abordagem na resolução concreta e mais direta dos problemas. Até como há pouco o Pedro e depois a Filipa também estavam a falar, isto não significa que invalide os outros. Na minha perspectiva, o que faz é que nós devemos pôr cada método na medida proporcional do que nós estamos a desenvolver. Ou seja, o que é que nós temos? Nós temos muitos micronegócios, muitas PMEs, muitos pequenos e microprojetos que não têm quase abordagens de nível nenhum, é a experimentação e pronto. E este tipo de abordagens para pequenas associações de bairro, para projetos da universidade, principalmente do primeiro e segundo ano, nas secundárias, etc., são, na minha opinião, bastante válidos. Ou seja, e começam a trazer outro tipo de paradigmas mais comportamental,
como a parte da sintonia que temos com as pessoas que estamos a falar, da definição, da parte da idealização do que queremos resolver, criar protótipos para a resolução das coisas, fazermos testes, implementarmos, porque, ou seja, até ainda há muito pouco tempo, e agora nos últimos 8 ou 10 anos já está a mudar, mas, por exemplo, até mesmo as teses de mestrados, doutoramentos tinham muito pouca implementação prática. E agora aqui a questão é nós termos sempre metodologias como esta, em que pretendemos ir aplicando para resolver pragmaticamente algum tipo de questões e que nos vão sendo colocadas no dia a dia. Eu ainda me surgem, pronto, como trabalho com incubador e com negócios, com pessoas que querem validar e testar negócios, lançar negócios, é impressionante porque por mais que haja literatura, por mais que haja vídeos, por mais que haja exemplos e haver toda uma comunidade, é impressionante como o padrão de lançamento de negócios ou de projetos, seja o que for, é sempre um padrão de arranca-se com as coisas, não se pensa, não se faz um trabalho de validação anterior. Quer dizer, parece que o ciclo não se quebra, parece que é a forma de se fazer, não há volta a dar. E por mais que já até estes chavões estejam mais ou menos, sejam do conhecimento geral, depois a verdade é que não há, na prática, as pessoas não implementam. É muito difícil tu veres isso acontecer. E às vezes não é só em quem está a lançar pequenos negócios. Vês isso também a nível das multinacionais. Aproveitamos para saltar aqui, para dar e fazer a ponte também para a área dos negócios e parcerias. Filipa, Dragonfly, mentoring transformacional de crianças e jovens dos 12 aos 24. Sim, isto acaba por fazer aqui uma ponte interessante com aquilo que falámos quase no primeiro tema sobre a atualidade e tendência, que tem a ver precisamente com o ponto que o Pedro focou agora mais para o final, que é, lá está, que estes alunos de ensino secundário, não é, e que estão à procura de uma continuação na sua formação e que acabam por, ok, têm excelentes notas, vou para o curso que tem melhor média porque é para aí que eu tenho que ir e, portanto, estão um bocadinho perdidos, se calhar, naquilo que querem fazer ou nem sabem ou nem têm uma adequação entre aquilo que são as suas verdadeiras competências e os seus skills também mais pessoais e mais individuais. Já falámos sobre isto, acho que logo no primeiro episódio, e o que a Dragonfly vem trazer, e que depois podemos obviamente deixar aqui para poderem pesquisar um bocadinho mais, é um novo conceito, um bocadinho de coaching transformacional, não é? De uma mentoria que normalmente nós fazemos já quando estamos nos nossos percursos profissionais, se calhar com 10 ou 15 anos de carreira e queremos pensar mais em termos de desenvolvimento pessoal. Isto traz para uma faixa etária muito mais nova e onde vai fazer este trabalho de descoberta com estes miúdos, vamos dizer assim, não é? Mas para perceber que se calhar eles podem ter uma média de 19, mas ir para um curso, como pegando nas palavras do Pedro, que tem uma média de entrada de 12 e eles vão ser os maiores, vão mudar o mundo certamente, não é? E podem fazer realmente a diferença sendo muito mais felizes do que só em busca de um curso que tem uma média de 19 ou sei, uma aeroespacial porque sim, porque é o melhor curso com melhor média e afins, e depois não se realizam nem conseguem ter competência nenhuma adequada àquele curso. E portanto achei super interessante porque é uma pequena empresa, é uma empresa ainda é uma startup, uma coisa muito pequena que surgiu agora, portanto mesmo o site ainda é todo muito, muito caseiro, é uma coisa assim muito, muito de início, mas que me parece um conceito altamente disruptivo e que eu espero mesmo que consiga crescer, e portanto já temos, nomeadamente na Nova SBE, estamos a tentar fazer uma parceria, estamos a finalizar uma parceria com eles para podermos trabalhar cada vez mais cedo aqueles que poderão vir a ser os nossos alunos, mas que queremos que sejam pessoas que não entram na Nova SBE porque a média é 17 ou 18, as loucuras que têm sido, mas porque são pessoas realmente apaixonadas pelas áreas da gestão, da economia, do empreendedorismo, do que seja, mas que são miúdos que estão alinhados quase desde o início com aquilo que pode vir a ser o futuro. Portanto, achei que era um conceito e uma questão de parceria nova, um bocadinho disruptiva, que era importante darmos a conhecer. É uma excelente iniciativa e deixem-me dizer que, na minha modesta opinião, mentores é das coisas mais fabulosas que alguém pode ter na sua vida profissional e pessoal. Tu tens acesso a pessoas de nível e de qualidade e que já tiveram, e principalmente que já tiveram um caminho, um percurso,
e que já erraram, já experimentaram muito, já falharam muito e que, por norma, são pessoas que estão altamente receptivas a partilhar e a dar-te um bocadinho dessa experiência. E isso tem um impacto tão grande. A mentoria, quando o matching é bem feito, porque o verdadeiro desafio está aí, não é? Tu encontrares um mentor com o qual tenhas um bom match, não é? Que haja empatia, que haja uma série de... Sim, não pode ser shotgun marriage. Não pode ser só, exatamente, mas quando bem feita, depois um programa ou um projeto de mentoria pode ser ou será muito mais enriquecedor às vezes, do que qualquer outra formação até mais técnica, porque permite-nos descobrir mais, quer do nosso caminho de desenvolvimento pessoal, quer através das experiências, dessa outra vivência, é uma coisa muito mais enriquecedora, na minha opinião. E, portanto, se conseguirmos fazer isto, aquilo que eu acho que é transformador aqui é, se conseguirmos e se começarmos a fazer isto mais cedo com estes jovens, não é? Jovens adultos, mas que seja mais cedo e não só, normalmente, como acontece agora, não é? Só temos se calhar um mentor, quando já, ou nas universidades já começa a aparecer, não é? Começam os programas de mentoria com os serviços de carreiras e afins, mas depois mais tarde, quando ingressamos no mercado de trabalho, se conseguirmos antecipar tudo isto, eu acho que vamos ter jovens profissionais e profissionais mais à frente, muito mais ricos, calma, em termos de competências, de know-how, tudo isso, exatamente. O fator principal, o fator número 1 das startups candidatarem aos programas de aceleração é exatamente o acesso a mentores e networking que eles têm. É o fator principal. E o segundo fator é acesso a dinheiro, mas o primeiro é acesso aos mentores. Porque, na verdade, uma coisa liga à outra, não é? Se tu tivesse acesso aos mentores de topo, pessoas que naturalmente não terias, depois chegarias lá, acabas por chegar ao dinheiro também. Joaquim, passando aqui para o teu ponto, isto também tem um bocadinho a ver, porque dizes aqui que Portugal tem os 4 mestrados em gestão entre os melhores do mundo. Isto também é um bocadinho a ligação a este nível de excelência e acesso a estas pessoas que são, de alguma forma, que podem transformar ou ajudar-te a transformar a tua vida. Sim, eu há bocado também não falei após a Filipa e o Pedro precisamente por causa disso, porque agora este é também aqui um tema para mim. Ou seja, eu concordo com eles que alguma coisa nesta estrutura não está correta, não é? Porque se Portugal nas 100 melhores universidades tem 4 a nível dos mestrados, e se ao mesmo tempo nós temos cada vez ordenados mínimos mais altos, mas isso não está a aumentar os ordenados médios e os altos, alguma coisa não está a correr bem nesta estrutura, que na minha opinião não tem a ver com as universidades que têm feito um excelente trabalho com os poucos meios que têm. Enquanto ao Run Code School, o exemplo que nós estamos a fazer é uma coisa um bocado à parte, nós estamos aqui a fazer um bocado difícil, mas isso é uma culpa nossa, não é? Como é tudo no privado, ou seja, nós estamos a tentar com os piores ter o resultado igual ao dos melhores e ter um financiamento que é aquilo que os do público não querem, mas isso foi um problema nosso, né? Foi uma opção nossa, maluquinhos ou não, logo se vê daqui a 5 ou 10 anos o que é que esta história vai dar, logo falamos daqui a 5 ou 10 ou 15 anos. Mas nós achámos que ninguém se queria meter nisto dos outros, porque não era muito apetecível financeiramente, mas nós achamos que em termos do que faz sentido por isso estamos lá, logo daqui a 5 ou 10 ou 15 anos, logo vemos o que é que esta história deu ou não, mas eu acredito que vai correr bem, ainda assim, tem tudo para correr bem. Tem as dificuldades de financiamento de curto e de médio prazo, mas que a médio e longo prazo vai tudo correr bem. Agora, em termos do nosso ensino, principalmente o que tem mais qualidade e que é reconhecido, ou seja, é reconhecido em termos internacionais, que é o que é difícil. As pessoas que são cá formadas são reconhecidas nos outros países. Em 100 temos 4, uma em 23º lugar, né? no mundo inteiro, outra em 45, outra em 86 e agora até diversificámos na última avaliação na geografia, que também veio do Porto, por isso eu acho que eles estão todos a fazer o trabalho deles. Agora eles não me podem ouvir porque eu gosto mais de os explicar do que dizer bem deles os dois, mas pronto, agora aqui que ninguém nos ouve, acho que eles estão a fazer um excelente trabalho. Agora, aqui em termos de estrutural, alguma coisa não está bem, não é? Quem olha para isto macro, quem está a fazer este trabalho, os outros vêm para cá estudar e pagam os custos de cá, mais os de cá estarem. E ao mesmo tempo, o ordenado mínimo de escola, nos últimos 8 ou 10 anos, e o ordenado médio e o médio alto não de escola, alguma coisa aqui na equação que eu acho que é mais de políticas do que propriamente do excelente trabalho que eles têm feito. Além disso, eu como acredito muito em ecossistemas, para nós é muito gratificante ter este nível
de universidades ao nosso redor, em Cascais, e agora vem para Sintra, em Lisboa, etc., porque só este ecossistema é que pode fazer o país avançar. O que é que nos falta para dar o salto qualitativo para que os nossos ordenados possam subir também? Além de baixar os impostos, porque os impostos sobre os ordenados em Portugal são duríssimos, são principalmente a partir de um certo escalão, que no meio da Europa seria um ordenado normal e em Portugal será um ordenado já de gente rica, não é? A partir dos 2.500 tu és riquíssimo em Portugal. Pois, isso é uma coisa que é logo contrassensual, mas quer dizer... Para mim esse é o maior problema. É, claro, isso para mim é completamente... Está em sintonia com aquilo que a gente está a fazer do ponto de vista de investimento, quer dizer, se a gente faz o investimento e depois o retira, não é? Ainda hoje estava a ouvir, não é? Que acima dos... Já me lembro se eram 52 mil euros, ou lá o que é, começamos a pagar IRS a partir de 46%. Quer dizer, há aqui um número que é astronómico, 46%. Quer dizer, 46% para quê? Para eu depois também ter o imposto dentro do gasóleo, que me dizem que é por causa da transição climática, mas que depois também aumenta o da eletricidade, que afinal era aquele que me causaria... Parece-me que as coisas não jogam muitas vezes umas com as outras. Há quem não ponha... Afinal, cá falta aqui também design thinking para as políticas, na minha opinião. Não há, de facto, esse pensamento estratégico e esse prototyping da coisa não é feito e não é testado. Agora, o que é que falta para nós subirmos os salários? Nós precisamos, para mim, de 2 ou 3 coisas. A primeira, tem que ser franco neste nível, precisamos de grandes empresas em Portugal. Precisamos de grandes empresas. Só grandes empresas em Portugal, sediadas em Portugal, ou estruturadas em Portugal, ou com muito poder em Portugal, conseguem consumir, não só propagar ou desenvolver esses salários, como também, por efeito de arrasto, capacitar as outras, que são os seus fornecedores, que são as suas outras empresas. Mas para isso tens que aliviar a carga fiscal também para essas empresas quererem vir para cá. Claro, mas senão não vêm. Quer dizer, isso é mais ou menos óbvio. O segundo, para além da carga fiscal, porque há 2 coisas importantes na carga fiscal, é a carga fiscal e a flutuação legal que tudo isto tem, não é? Porque eu não posso viver num país onde a minha lei vai mudar daqui a um ano, não é? Leis estruturais, eu não posso fazer isto. Portanto, e seja laboral, seja o que quer que seja, não é? Eu até assumo como empresa que posso apostar em Portugal por ter um custo de vida um bocadinho mais baixo, por ter uma série de coisas boas, etc. E portanto compensar um bocadinho no imposto. Mas não posso, seguramente, se de repente passo a ter um imposto qualquer que me vem e come não sei quanto do meu digamos, não é do meu lucro, é da minha operação. Isto nem sequer é o lucro. Se estivéssemos do lucro, ainda podia assegurar que a coisa pode ser mais ou menos feita de outra maneira. Mas estamos a falar da operação. Isso é um dos pontos, as grandes empresas. As grandes empresas são os motores. E é por isso que nós, no fundo, por exemplo, no norte do país, as coisas têm uma tendência normalmente para se esticar um bocadinho mais para cima, porque no fundo, e não estou a falar daquela empresa antiga, que ocupava milhares de pessoas com ordenado mínimo, não estou a falar disso em particular. Estou a falar daquelas empresas que se vêm estabelecer com um bocadinho mais de tecnologia, que têm maior grau de inovação, etc, etc. E puxa mais para cima, também existem empresas um bocadinho maiores nessas regiões. Aqui, em Lisboa, temos, enfim, ou temos na área da banca e da consultoria, enfim, que são, no fundo, os majors, ou então temos ali, aquela zona ali, aquele núcleo da Volkswagen, né, da Auto Europa, né, que no fundo é ali um motor, mas é um motor que a gente sabe, cujo VAB, não é? Portanto, o valor acrescentado bruto, não é muito grande, portanto também não podemos, quer dizer, se nós não construímos cá em Portugal coisas de valor para entregar dentro da própria Auto Europa, isto também não sobra cá muita coisa para nós, não é? Portanto, há aqui esta necessidade de grandes empresas, e depois, na minha ótica, temos que ser um país mais capaz de assumir o risco. E nós temos que ter uma cultura com maior capacidade de assumir riscos e menor capacidade de impor todo um nível de stress sobre as pessoas que arriscam, que fazem o seu negócio e que querem evoluir, que acedem a fundos, que acedem a financiamento. Nós não podemos ter a banca a fazer aquilo que a banca está, neste momento, desculpem dizer-vos, mas quer dizer, está neste momento, é um festim. A banca, neste momento, é um festim para a banca.
não é? Todo este processo da pandemia foi um festim, porque cada processo de moratória mais acima são 600 euros não sei do quê, por mais outros, ou não sei o que mais. Portanto, quer dizer, isto é um festim, as taxas de juros subiram, os spreads subiram brutalmente. Portanto, deixou de haver competição, se quer para isso. Toda a gente está aflita, quer o dinheiro, quer não sei o que. Portanto, há de facto, estão a recuperar aquilo que perderam, não é? Que perderam, que não foi culpa nossa, não é? Quer dizer, foi do sistema que tinham montado, de risco, etc., de análise de risco, etc. Quer dizer, agora estão a recuperar à velocidade, parece quase a transição digital, é à velocidade da luz. Mas, Pedro, isso também depois depende, para haver esse espaço para essa inovação e para essa mudança de mentalidade, depende das lideranças também, não é? E da maneira como comunicam e da maneira como se impõem também sobre determinados setores, e nesse aspecto não estamos propriamente, não temos um enquadramento propriamente favorável, não é? Para além de toda a dívida pública que temos e do problema que temos enorme para resolver em termos isso é evidente. em termos económicos. Filipe, o que é que tu achas que podemos fazer para fazer subir este nível económico, não seja apenas subir o ordenado mínimo, mas sim conseguir fazer com que os ordenados médios e altos consigam subir? Lá está, internamente eu acho que teria que ser muito este caminho que o Pedro estava a indicar. Acho que a solução é mesmo deixarmos o mercado mais global conseguir de alguma forma trazer soluções porque se continuarmos a ver só dentro de fronteiras e em Portugal vai ser muito difícil, portanto tem que ser através de empresas e de outros negócios fora que se queiram estabelecer cá, como o Pedro estava a dizer, que possam facilitar isso, porque senão vai ser, salvo as outras soluções mais em termos de financeiras e de apoios políticos, vai ser muito complicado. Muito bem. Pedro, falando em empresas grandes internacionais, fala-nos do projeto do Técnico Mais com o Santander. Eu trouxe este ponto aqui, não para fazer publicidade específica ao Técnico Mais ou ao Santander, obviamente já a fiz, não é? Bastou dizer isto para fazer, não é? Para fazer o product placement, mas para vos dar esta nota, que é, de todos os projetos, portanto, o Técnico Mais básico é a nossa escola, vamos dizer, de executivos associada à parte tecnológica e de engenharia, de formação avançada. Portanto, não é só de executivos, é também para profissionais e, portanto, para pessoas que no fundo querem fazer todo um outro percurso para além daquele que é ou do seu ensino normal, não é? de licenciaturas e mestrados, ou então as pessoas que já têm experiência no mercado a fazer coisas, querem fazer o seu reskill ou o seu upskill para outras áreas tecnológicas e de engenharia e de outras áreas diferentes que não apenas de tecnologia. Bom, mas fiquei muito espantado agora há pouco tempo com um projeto que eu sei que está a ser lançado já há algum tempo por parte do Santander e que eu achei particularmente interessante, que é um projeto que eles até começaram penso eu, com o MIT, também já tinham outra empresa em Espanha para fazer este trabalho, que é um projeto assim um bocadinho diferenciado na medida em que, no fundo, o banco, enfim, a empresa, neste caso, aposta num conjunto de bolsas muito alargado, 1000, entrega estas 1000 bolsas a quem quiser formar-se em determinadas competências, tem um percurso, estas 1000 pessoas entram dentro de um programa inicial em que vão aprender um conjunto de skills, de competências, mas depois afunilam para, sei lá, 20 ou 30, vai não ser o número de cor, mas afunilam para 20 ou 30 que vão depois especializar-se numa coisa concreta, portanto vão começar a ter coisas mais concretas e no final ainda têm a possibilidade de desenvolver negócios, neste caso na área digital, negócios específicos que seguramente, e aceito que isto seja essa a intenção do banco, tenham o interesse de recorrer a algum tipo de financiamento do banco ou fundos do banco. Eu não estou a dizer que isto é assim, quer dizer, eu isso não sei, mas quer dizer, não parece mal, também se podem recorrer a outros fundos, naturalmente, não precisam ser só aqueles. Portanto, eu acho que este tipo de projetos em que se aposta nesta configuração de entregar a um número massivo de pessoas a possibilidade de elas terem acesso a um determinado número de competências e depois, a partir daí, de facto, são aquelas que conseguirem, não é? No fundo, diferenciar-se. Vão aprender com isto, todas vão aprender bastante com isto, mas depois existem algumas que vão, de facto, chegar ao núcleo duro, não é? Que vai transformar e que vai se formar ainda mais. Eu achei este modelo muito interessante, muito interessante. E se aliado ao modelo ao modelo digital, portanto, ao modelo de ensino assíncrono,
não é? Que é um modelo em que eu não estou aqui, como agora estou a ter chamadas horas de contacto, não é? Que é aquelas que eu estou a falar para alguém, mas um modelo em que a pessoa assiste e a seguir faz um conjunto de atividades, um conjunto de perguntas, e um conjunto de respostas, e um trabalho, etc, etc. E, portanto, obriga-se a si própria a aprender, isto já existe naturalmente, mas é incentivada por estas bolsas, não é? Para participar nisto. Eu achei isto muito, muito interessante, porque tem aqui quase uma dupla função, não é? A função da formação, a função tripla, a função da formação, a função também de alguma responsabilidade social, não é? Quer dizer, deixamos que todos possam vir e ainda depois a de negócio, não é? Naturalmente. Fica aqui o exemplo, ótimo exemplo de uma parceria na área de negócio e com responsabilidade social. Saltamos para a nossa última temática de investigação e inovação. Joaquim, Microsoft, uma escola com os olhos no futuro. Também é um bocadinho no seguimento do que o Pedro estava agora a falar, ou seja, e aqui eu quase que este exemplo, ou seja, nós em Portugal, nestas questões que são massificadas e quando passam de umas escolas para as outras, eu acho que nós temos alguma facilidade em assimilar. Neste caso, nós somos o país se não estou em erro, com cerca de 10 milhões que temos mais professores. Em termos mundiais, somos o 11º país que temos. Isto faz parte de um plano de ação de desenvolvimento digital da Microsoft para reconhecer os professores mais inovadores em tecnologia. E isto é o público indireto. O público direto é capacitar os alunos do século XXI para as competências digitais. E o que eu acho que há em Portugal, isto é o que tem de positivo, mas o que pode ser melhorado é que eu acho que as escolas ainda se vendem mal, ou seja, é um grande potencial em termos técnicos, em termos de professores, que tocam muito diretamente uma grande quantidade de alunos, das suas famílias, dos seus irmãos. Alguns professores ainda dão explicações fora, etc. E parece que são sempre... Eu felicito a Microsoft e dou este exemplo positivo, mas acho que o que falta fazer é um bocadinho o caminho inverso, de que cada escola, cada agrupamento escolar cria aqui a sua marca, as suas próprias parcerias e o seu caminho distintivo. Por isso este é quase um bom exemplo e aqui um desafio ao mesmo tempo. Em termos positivos, destaco aqui também o Colégio Vasco da Gama, aqui em Belas Sintra, que é uma das 15 escolas, ou melhor dizendo, 14 escolas mais uma região, que é a região da Madeira, que estão a ser aqui distinguidas como boas práticas da capacitação dos melhores alunos, que já deu aqui algumas pessoas importantes para o Conselho e agora podem vir aí mais alguns. Muito orgulho, pá, fui aluno, estive lá. Não sabia, disse só por acaso deixei isto só por acaso e... Muito giro. Não sabia que eles tinham sido... Tem este centro e são uma das 14 escolas a nível nacional e a outra não é uma escola, é a região da Madeira também, que às vezes dá aqui uns passos interessantes nesta parte do apoio à formação. Mas aqui é isto, só para concluir, é mesmo esta questão de que a Microsoft faz o seu papel, como o Pedro disse, como é óbvio, com os seus interesses que devem querer, direto ou indiretamente, ter lá, mas isso é saudável. O que eu acho que faz falta é o caminho inverso. Nós estamos aqui a 7 ou 8 ou 10 mil alunos, temos 300 professores, somos uma comunidade de não sei quantos, bora lá negociar isto melhor. Isso é que eu acho que faz falta aqui um bocadinho. Vamos saltar aqui para o Pedro. Pedro, sustentabilidade associada... Estava a ver que não íamos falar de indústria hoje, associada aqui ao desenvolvimento de matérias e produtos de uma economia circular. O que é que nos trazes? Ora bem, este tema que é a investigação, a inovação, não é? Nós temos sempre a tendência, e naturalmente este programa quase que está assim indicado numa linha da tecnologia, não é? Tanta gente entrou no digital de uma ponta e estamos quase a terminar outra. Mas eu, como sou um homem da engenharia e da indústria, e neste caso dos materiais, também das matérias, mas neste caso das matérias-primas, que é uma coisa que eu também gosto muito, eu resolvi trazer este tema porque nós estamos aqui numa encruzilhada, que é a encruzilhada dos recursos. Todos nós sabemos neste momento que se quisermos comprar uma câmara, um sensor, um PC, uma coisa qualquer, estamos à espera neste momento 3 meses e às vezes até pode ser mais para nos serem entregues. E isto está a causar um stress, aliás já parou a fábrica da Auto Europa também, não é? Está-nos a causar um stress muito grande, porque a digitalização não vai conseguir acontecer sem nós termos a materialização das coisas por onde os dados andam, porque eles não andam só no éter, eles também andam em redes, também andam em sistemas, também andam em processadores, também andam uma série de coisas que são necessárias e depois nós também queremos usar isto para fabricar
coisas novas, não é? Instrumentos novos, equipamentos novos, falamos do IoT, falamos da indústria 4.0, portanto, nós, no fundo, estamos a fazer um trabalho que é um trabalho que eu acho que é útil e é muito importante do ponto de vista desta transição, que é digital, mas estamos-nos a esquecer, ou melhor, estamos a ter estamos a dar muito pouco ênfase àquilo que é a capacidade de utilizarmos, de facto, de forma inteligente as nossas matérias-primas e os nossos recursos. Pedro, deixa-me só interromper para fazer uma pergunta. Os problemas que estamos a sentir no fornecimento desses materiais devem-se mais a dificuldades de extração ou devem ser problemas da cadeia logística de já há entrega? já há dos dois. Portanto, já há dos dois. Portanto, tipicamente, só para terem um número, eu tipicamente neste momento, se tentar utilizar os recursos minerais que tenho em produto, ou seja, materiais que já estão em produto, já estão produzidos, e tentar utilizá-los para voltar a metê-los dentro da cadeia novamente, portanto, reciclar, vamos dizer assim, economia circular, e tentar colocá-los dentro da cadeia, eu não tenho nem 5% do que eu preciso para a minha curva ascendente da transição digital. Não tenho nem 5%. Portanto, eu vou precisar de escavar a minha terra, né? Vou precisar de escavar os meus territórios, obviamente de uma forma inteligente e sustentável, como é lógico, mas vou precisar de o fazer se quer caminhar no caminho que eu estou a trazer. Portanto, e isto é muitíssimo importante, mas tem que ser acompanhado, pronto, e por isso eu ter trazido este tema aqui para cima da mesa, tem que ser acompanhado por uma estratégia, de facto, muito bem delineada relativamente ao desenvolvimento de materiais e produtos na economia circular. Portanto, eu tenho que ser capaz de hoje privilegiar, quer dizer, o Estado, vamos imaginar o Estado que é o sítio onde passa o crivo do dinheiro, mesmo que o dinheiro não seja dele, não é? Portanto, os projetos têm que incentivar, não é? Às vezes não é dele, não é? Às vezes é emprestado. Depois nós pagamos no final. Portanto, o Estado tem que, no fundo, ou os projetos, neste caso, têm que ser canalizados para quem consiga provar de forma inequívoca que, por exemplo, na sua cadeia de valor, volta a retomar todos os desperdícios que tem, não só para a própria cadeia de valor, mas para outras cadeias de valor mais abaixo ou mais ao lado. E esta noção de economia circular e produto circular, e quando eu digo produto circular é aquele que também ele entra na cadeia quando termina, é uma coisa com que nós vamos ter que nos debater de forma muitíssimo clara nos próximos anos, porque vai custar mais dinheiro. E é aqui que eu queria deixar o meu ponto. É que isto vai nos custar mais dinheiro. Portanto, isto vai aumentar a pressão sobre o preço das coisas. E nós vamos ter que nos habituar a comprar mais caro, porque estamos a comprar efetivamente aquilo que, no fundo, é reutilizado e que tem mais custos por ser reutilizado do que aquele que é extraído do nosso território. Pedro, mas tu achas que atenção, deixa-me só dizer, se bem que as duas coisas têm que acontecer, e estou como a digitalização há pouco dos programadores e dos engenheiros, as duas coisas têm que acontecer agora de forma bastante grande. Portanto, isto não chega, como eu disse há pouco, dava 5%, há matérias que dão 5%, o lítio dá 5%. Se eu quiser começar a fazer baterias, eu reciclar baterias chega-me para 5%, eu preciso de 95%. Okay? Outras não é tanto assim, não é? Como é lógico. Mas isto é muito... O que eu te ia perguntar era, tu achas que tendo em conta o que nós sabemos, o que é preciso ser estudado e desenvolvido a nível de inovação para fortalecer essas cadeias e essa economia circular, o tempo que demora a implementar isso, achas que temos essas soluções em tempo útil para fornecer ou não nos resta outra solução se não continuar a... É uma excelente pergunta. Não nos resta outra solução que não continuar a extrair, porque vai ser preciso, essas matérias-primas vão ser necessárias e são vitais para continuarmos a fazer este caminho, e para isso há técnicas, há desenvolvimento tecnológico muito acelerado para cada vez mais retirarmos sustentavelmente do solo, não é? e do nosso território. Portanto, isso isso não é que não seja um problema, isso é um problema que está em solução, em permanente solução. É evidente que não é para ir tirar a África e fazer os mesmos estragos que já fizemos noutros sítios, não é? Isso é que é o problema. É para trazermos, eu sou da opinião que devemos trazer isto para a Europa, por exemplo. Porque se nós trouxermos isto para a Europa, nós vamos ser obrigados a ter a tal burocracia, não é? A tal controle, a tal certificação, tudo isso. Mas isso vai fazer o quê? Aumentar o preço. Portanto, nós temos que ter clara noção de que qualquer solução, seja a da reciclagem ou da reutilização, ou da economia circular, seja aquela de extrairmos, tem que ter o preço a pagar tem que ser sempre maior.
a pergunta que me estás a fazer é se temos tempo. E o tempo aqui compra-se com investimento, ok? Porque já existe muito conhecimento para o fazer. Só que tu precisas de pôr esse investimento a produzir. Tu precisas Eu digo-te isto porque estamos a assistir a um fenómeno, neste momento, que é o disparar do preço de energia. Certo. Estamos todos a viver este momento, o recordes de preço de energia. A produção energética já está altamente avançada, não é? Tu seja o próprio produtor, não é? Para o consumidor de energia através dos painéis solares, etc., é algo que já está amplamente falado e divulgado, e na mesma ainda é residual a presença em termos pelo menos nas áreas de habitação, não é? Em termos de habitação. Nas empresas e nas... Mas a energia não vai descer de preço. Sim, mas não vai descer, vai subir. Eu sei, mas a minha pergunta é, tendo em conta que estamos a viver este pico de custo de energia e as soluções já estavam mais que desenhadas e propagadas e faladas, e mesmo assim a nossa adoção é tão tardia, não é? E apesar de ter havido incentivos para a colocação de painéis, etc., quando falamos nessas questões mais específicas destes produtos que obrigam a mineração e a extração do solo, não estaremos longe demais para conseguir fazer essa evolução em tempo útil? Era nesse sentido? Não, porque o que está a acontecer, claramente, em relação à tecnologia, por exemplo, estás a falar de painéis fotovoltaicos ou de outras coisas desse género, não é? Portanto, o que está a acontecer claramente a esse nível é que nós não temos quantidade suficiente para abastecer aquilo que é a procura, não é a demanda, do mercado. E também porque não temos, neste momento, pressão suficiente para o fazer. Não há pressão para o fazer. Até pode haver pressão política para o fazer. Portanto, se houver uma determinação taxativa de cada casa vai ter que ter o painel solar, isso passa a ser obrigatório. Como passou a haver termos esgotos. Ok? Portanto, é a mesma coisa. É o mesmo processo. Entende, João? É a mesma filosofia. Portanto, tu passaste a ter esgotos e, portanto, os esgotos já não foram para o céu aberto e não foram para a natureza. Portanto, tens de passar a ter... E passaste a ter regras de segurança, extintores... Outras coisas. Portanto, é isso, passou a ser obrigatório. Pronto, e é isso que tu, provavelmente, vai passar a acontecer. Como é que agora a resposta é dada para este fornecimento? É dada acelerando, neste caso em particular, acelerando a extração e também acelerando, obviamente, a reutilização daquilo que já se utiliza. Mas esses são os exemplos no qual a quantidade que existe não chega. Okay? Mesmo aquela que pode ser reutilizada. Mas é que parece tão difícil de implementar. Temos o caso do lítio, não é? Sempre que se fala na extração do lítio em Portugal, surgem logo imensos... Not on my backyard, não é? Portanto, very good, I like it, not on my backyard. Portanto, não pode ser no meu jardim, quer dizer, eu posso fazer tudo, mas eu não posso estar a viver. E mesmo que no meu backyard eu tenha uma coisa lindíssima que está toda escondida e que tem um projeto de reabilitação por trás, isto é muito difícil. Portanto, há claramente uma progressão muitíssimo grande do ponto de vista da utilização da tecnologia, mas depois há uma retração muito grande do ponto de vista do fornecimento das matérias-primas e dos produtos que vão servir esta tecnologia. Isto vai ter um ponto de quebra, a não ser que se implementem políticas específicas e estruturantes para a utilização e, neste caso em particular, a exploração dos recursos ao nível dos nossos territórios. E para mim, este sentido que nós tivemos, que foi, primeiro, lembras-te, pensares aqueles exemplos que a gente vê nos filmes, não é? Nova Iorque, as fábricas estavam lá todas em Nova Iorque, não era? Portanto, aquilo era, as pessoas viviam no meio da fábrica, não é? Portanto, toda a gente vivia no meio das fábricas. Depois as fábricas foram para quê? Foram para zonas fabris, não é? Portanto, instalações fabris, um bocadinho mais afastadas, etc, etc. E a seguir longe, foi para a África, foi para os países de leste, foi para onde quer que seja, não é? Portanto, onde quer que seja que não visse. Portanto, quem tinha dinheiro colocava lá e depois trazia, não é? Portanto, e isto para quê? Para evitar, de facto, não só que nós estejamos perante olhos nos olhos com a coisa, mas também, naturalmente, porque os custos, quando estamos olhos nos olhos, custos que aceleram muito do ponto de vista de tudo o que é proteção àquilo. Portanto, eu acho que esta tecnologia hoje já existe suficiente para regressar essa indústria para dentro dos nossos territórios, e nós temos que assumir que estas indústrias vão para os nossos territórios, têm riscos,
como é evidente, mas o pior dos riscos é não só perdermos autonomia relativamente a essas matérias-primas para a qual queremos usar a tecnologia, como também não ter a capacidade de resposta a qualquer momento de crise que exista. E isso é um problema que eu acho que nós vamos ter que resolver muito rapidamente. E daí eu ter trazido este tema, porque acho que há investigação e inovação já suficiente para acelerar nessas áreas. É preciso haver, de facto, investimento. Portanto, nós precisamos de mudar, de facto, o paradigma a esse respeito, nomeadamente na Europa. Só um comentário. Diz, Filipe, fala assim. É igual. É só muito rápido, porque já vamos longo, mas eu acho que sim, investimento, mas não só, Pedro. Acho que aqui é muito importante, e por mim falo também, começar a trazer o tópico para a agenda e haver mais awareness e mais comunicação, porque eu acho também que investimento nessa área, certo? Pronto, investimento claramente, também para comunicação, claramente, não só claramente. para... porque não acho que seja uma preocupação ou algo que esteja já no mindset de um regular consumidor, não é? E tem que começar a estar. Vai ser por aquilo que estás a partilhar connosco e aqui desconhecimento meu também, não é? Vai ser um issue bastante importante para o consumo de futuro, não é? Este problema que trouxeste aqui. Portanto, tem que começar a ganhar grande importância e rapidamente também agenda, comunicação, política, tudo. Discuti-lo com o ambiente, discuti-lo com a economia, tem que ser discutido, mas tem que ser discutido de forma séria. As pessoas têm mesmo que entender que este tema do Not on My Backyard não pode acontecer. Ou então nós afastamos da tecnologia e, portanto, largamos... Pronto, já não preciso de programadores outra vez, desculpa lá, Joaquim, pronto, vamos voltar à nossa vida normal, antiga, não é? Portanto, vamos cultivar e fazer outras coisas, não é? Acho que não teus, isto aqui que Pedro te puseste, e a Filipa também, eu concordo com a Filipa, ou seja, isto para mim vai ser, o tema que tu trouxeste isto agora é a questão deste século. Ou seja, nós somos cada vez vivemos mais tempo, e cada vez consumimos 8 ou 10 vezes mais do que 2 gerações anteriores. O mundo é o mesmo, como é que isto se gera? Ou seja, isto e sem desequilibrar o ecossistema tudo para os outros a seguir. E ainda dizemos que a tecnologia nos vai salvar porque nos permite não sei o quê. Portanto, ou seja, ainda precisamos de mais recursos para isso. Quer dizer, depois... A tecnologia só nos vai salvar naquela questão que já se fala, ou pode eventualmente salvar, extremamente bem utilizada. Se nos salvar, é aquela velha coisa que já todos ouvimos quase nós na universidade, que não vamos para novos, que é o pensar globalmente e agir localmente. Certo. Nós temos que trazer isto tem que ser, ou seja, nós quisermos continuar todos esta quantidade de pessoas a consumir isto e a viver cada vez mais tempo como a saúde e as farmacêuticas nos têm ajudado, não há muita volta a dar a isto. Isto vão ser para mim, agora podemos fazer essas coisas, mesmo as grandes, em termos de geopolítica mundial, e isto aqui já nos leva um bocado para o outro lado, tipo os países agora que são mais pobres viram-se para nós e dizem, vocês são muito engraçados, mas vocês lixaram o planeta todo, as vossas florestas todas. Então porque é que eu agora não posso fazer o mesmo para ter um nível de desenvolvimento 1/3 ou 1/4 do vosso? Corretíssimo. Paguem-nos. E depois isto é ao mesmo tempo do que isto, outro dos problemas, é o atentado que isto é uma democracia, porque isto são problemas de longo prazo, como é que são compagináveis com ciclos de 3 ou 4 anos? Não é? Temos aqui mais 15 programas, João, para resolver estes problemas do mundo. Deixa-me perguntar, Filipa e Pedro, só antes de passar para o último tema, que é o da Filipa, vocês sentem na área da educação e eventualmente da investigação que começa a haver mais interesse sobre este tema? Os alunos começam-se a dirigir mais para aqui? Sem dúvida. Eu já não tenho um único aluno que não pense no termo sustentabilidade enquanto está a trabalhar um projeto connosco. É que não há Sim, é transversal. Especificamente na nova SBE, nós temos um projeto que é o Role to Play, que é transversal desde o dia 1, quando eles entram nas Discovery Weeks, nas Welcome Weeks, tem logo um workshop sobre isso, portanto, que trabalha os objetivos do milénio, as questões da sustentabilidade, do impacto. Day 1 até day 0 já começam a trabalhar e os próprios alunos cada vez mais têm essas temáticas na cabeça. Não sei se a agenda é já esta que estamos a falar do consumismo ou destas novas dinâmicas. Acho que se calhar ainda continuamos a trabalhar um passo. Não porque eles obviamente não têm essa competência de agenda, não é? Isso nas escolas secundárias, etc., não está efetivamente a passar da forma, na minha opinião,
mais adequada. Eu tive há pouco Mas tempo a fazer... estas gerações são as melhores embaixadoras destas São, problemáticas, sem portanto, dúvida se calhar nenhuma. é por aí que tem que começar, foi aí que começou, não é? Ou, assim muito, muito generalizado, as questões da reciclagem e da sustentabilidade, todos sabemos que os melhores embaixadores são os miúdos em casa de mãe, já reciclaste, já, não é? Claro, eu tenho um de 10 e uma que vai fazer 8, pá, e não há trabalho desde o primeiro ano que não tenha a ver com animais em extinção, reciclagem e o Só para dizer planeta. aqui, uma coisa muito, muito rápida. Nós adquirimos há pouco tempo um sistema para fazer reciclagem do PLA das impressoras 3D, ok? Ainda não está tudo bem implementado, ainda estamos aqui à espera das coisas funcionarem, mas quando fizemos a primeira prototipagem disto, as caras dos alunos dizer, então, mas a gente pode usar isto, voltar a usar e meter aqui, isto sai o fio e depois... Epá, espera aí, isto é diferenciador. É isto. É isto, eu preciso disto. Portanto, e é isto que nós agora temos que fazer, este trabalho, daí que eu tenha falado dos produtos e materiais nestas lógicas, estou a falar dos materiais, porque ao fim e ao cabo é aquilo que me diz a mim mais respeito e é onde a gente vai ter que trabalhar, não é? Naturalmente. Depois o resto é processar, não é? Processar já é outra história, não é? Já são tecnologias, já são energia, já é outro tema. Alright, muito bem, Filipa, vais ter a honra de fechar aqui os nossos temas. Realidade virtual, Mark Zuckerberg. Sim, Força. então parece que foi combinado, mas não foi, não é? Esta linha condutora aqui do digital e desta tendência aqui neste episódio de hoje, mas é assim, é aqui na categoria da inovação, foi uma notícia recente, agora tem se calhar já um mês, mas que tem a ver com isto, com a realidade virtual enquanto uma plataforma de educação por excelência, ou seja, saíram umas notícias há pouco tempo que isto não é futurologia ou não é o futuro a pensar, é mesmo uma plataforma tecnológica que dentro de provavelmente muito pouco tempo vai passar, ou que se pretende que passe a ser mainstream, portanto, e um exemplo disso é o próprio Zuckerberg, como já disseste, que já investiu 7,5 bilhões de dólares em investigação para a realidade virtual, portanto ele está dedicado em que vai ser o próximo dono, não é, e se alguém tem capacidade provavelmente será ele, não é, o dono da próxima plataforma tecnológica de realidade virtual mainstream, portanto, tal como hoje em dia um jovem qualquer pega numa app qualquer e faz download, não, para o seu telemóvel e usa, a ideia é que qualquer jovem possa fazer um download de uma app para o seu headset, não é? Portanto, para o seu capacete, e com isso possa ter inúmeras, incalculáveis experiências reais, não é? Realidade virtual, mas reais, e a competência, a capacidade de aprendizagem em contexto real, mais uma vez, virtual, é imenso e, portanto, o próprio Zuckerberg disse numa entrevista que acredita que aquilo que é visto hoje em dia como uma plataforma de gaming, não é? Agora ainda, vá lá, em 2015 já era, 2015, 2020, a tendência é que agora até 2025 vai passar a ser uma plataforma de community engagement, de educação, vai passar a ser uma coisa mainstream. E esse artigo tinha estatísticas super interessantes que, por exemplo, em países, claro, como o Japão, Taiwan, China, Coreia, não é? Portanto, estamos a falar deste tipo de países, é que a adoção deste tipo de tecnologia por jovens, ou dos 15 aos 30, é muito grande e a expectativa que isto passe a ser quase transversal para todos é que seja muito rápido, ou seja, é uma coisa que vai deixar de ser ficção científica, ou que parece que é ficção científica, se calhar para aqueles que não convivem, não sei qual é que é aqui da nossa audiência entre nós, qual é que é o conhecimento que têm disso, mas para nós que não vivemos com isso on a daily basis, não é? Acredito que se calhar, né, nós não temos um headset todos em casa, não é? Isto não é uma realidade mainstream, mas que isto não é ficção científica, portanto dentro de muito, muito pouco tempo vai ser uma realidade muito, muito transversal e que o que eles dizem é que nestes países, por exemplo, a adoção deste tipo de tecnologia em termos de idades tem duplicado de ano para ano, portanto está a crescer a uma velocidade completamente estonteante. E depois de ler este artigo fiz um bocadinho de pesquisa e lá está, não sabia sequer que nós em Portugal tínhamos uma associação
para Virtual Reality and Augmented Reality, não sei se vocês tinham conhecimento disso, mas que neste momento o ecossistema, e o Joaquim gosta muito de sistemas e ecossistemas, este ecossistema de realidade aumentada e virtual já emprega cerca de 3.000, acho que eram 3.500 especialistas no país, portanto estamos a falar em Portugal, ok? E que tem havido uma evolução enorme em termos de pequenas startups que começam a aparecer. Neste momento estão registadas 106 empresas nesta associação que vos estava a dizer, e em 2019, portanto estamos a falar há 2 anos, estavam 65 empresas, portanto tem tido, depois podemos deixar o link para essa associação se tiverem curiosidade, mas tem assim um crescimento mesmo muito rápido, e era um tema que eu não estava minimamente aware ou virado, ou lá está, por exemplo, na Nova SBE temos, no Digital Hub temos um headset e temos algumas experiências, mas quer dizer, lá está, temos que ir àquele laboratório específico, experimentar, quer dizer, não é uma coisa, hoje em dia todos temos um telemóvel com apps, não é? Mas não temos todos, acho eu, o que vão partilhar agora assim, mas não temos um headset em casa e não é ainda uma coisa instituída, e portanto achei super interessante em termos de inovação, acho que vamos ter que acompanhar e ver o que é que vai dar. Sem dúvida, o Mark Zuckerberg tem investido imenso, já há uns largos anos que está a fazer investimento atrás de investimento nesta área, está a liderar literalmente aqui há todo este novo conceito do metaverse, e por muito que nos custa, nós que vinhamos do mundo de jogar a bola na rua e etc., epá, de facto os miúdos estão completamente aí por aí, não há hipótese. Eu assumo que das coisas que mais me faz confusão é exatamente a realidade virtual com os capacetes, porque tira-te completamente do teu ambiente, não é? Mas parece tão normal a forma como eles já mergulham nos Fortnites. Sim, mas por outro lado imagina as possibilidades, se calhar nunca irias, não sei, são limites. não é? Nós já tivemos por exemplo, ali nos Parques Sintra Montalua fizeram uma aplicação super gira de realidade aumentada, que tu com o telemóvel apontavas para os sítios e é como se estivesse lá o príncipe, a princesa, e fazem as cenas e não sei o que, quer dizer, são níveis já bastante evoluídos, mas o que tu estás a falar é completamente estratosférico, é realmente entrar num ecossistema completamente diferente, e os miúdos vivem dentro daquele ecossistema, porque aquilo tem luzes e coisas que é um bocadinho como agora esta paranoia à volta do Squid Game, da série da Netflix, porque tem toda aquela imagem visual completamente diferente. É um bocadinho estes mundos de realidade aumentada ou realidade virtual, em que eles realmente conseguem emergir de uma maneira que é completamente viciante. Curiosamente, na China, tu apontaste aí uma coisa, mas os chineses estão tão preocupados com a baixa natalidade que já tomaram uma série de medidas, não é? Aumentaram a possibilidade de haver mais filhos, etc. Mas parece que já ninguém está muito interessado em fazer filhos. E agora houve uma proibição nacional dos miúdos jogarem durante os dias da semana, ou o que é, já não sei, já foi há um mês que saiu essa notícia, porque eles efetivamente querem ver se põem a malta a falar uns com os outros sem ser por computador, porque acho que por computador ainda não dá para fazer, ainda não descobriram como é que a coisa... Está quase ao nível daquele filme do Sylvester Stallone, não é? Quando ele é congelado. Tinha o capacete, não era? Exatamente, anda quase nesse nível. Mas João, só para tentar, eu acho que aquilo que a Filipe aqui nos trouxe tem aqui duas coisas muito interessantes, né? Por um lado, a abertura do ponto de vista da capacidade de todos poderem, aquilo que o Joaquim há bocadinho falava, não é? Do global tornar-se local, não é? Portanto, eu de repente tenho aqui um mundo que posso, de facto, até preservar um bocadinho mais a minha pegada de carbono do ponto de vista de não poder ter que deslocar para todos os lados e não ter que fazer tudo em todo lado. Mas depois há aqui um fenómeno que nós vamos ter que ter muita atenção, especialmente eu acho que devia-se assistir muito bem àquilo que está a passar agora neste pós-pandemia, que é perceber como é que os alunos estão a reagir ao regresso. Portanto, nós abrimos o técnico completamente, outras universidades não o fizeram, a Nova SBE já abriu tudo também. Pronto. Mas há universidades que não fizeram, continuam com algumas aulas online, nomeadamente teóricas. E eu hoje, quer dizer, que estive ali um bocadinho na reitoria, na abertura do ano, no ano académico da Universidade de Lisboa, percebi-me da festa que aquilo já é, não é? Portanto, aquilo está em plena, não sei se vocês têm a noção, mas aquilo está em pleno
recuperação de toda a vivência. E isto significa que os alunos, de facto, não se importam assim tanto de meterem o capacete, okay, para fazerem aquele objetivo concreto, não é? Que é fazer aquele trabalho, mas se estiverem num país como o nosso, agora não digo a China, não sei muito bem, que eles já tinham restrições, já têm uma personalidade diferente, não é? Portanto, não são bem as mesmas que os europeus, mas não sei muito bem o que é que vai acontecer se depois, quando eles tirarem o capacete, não sei o que é que vai acontecer, não é? Mas vamos ter aqui qualquer coisa que eu estou muito expectante em ouvir falar daqui a 2 e 3 anos nesta loja, ou 3 ou 4 ou 5, né, do que é que aconteceu a esta geração, não é? Chamada geração Covid, né, que agora se chama assim, né? Ia bem, geração Covid. Ficaram com o pior termo todos. Entre geração Rasca, que é a nossa, e geração Covid... Mas a geração Rasca ainda deu pica para se fazer alguma coisa. Agora a geração Covid é muito mau. Nem sequer foram eles que fizeram motivo, né? Não sei se isso vai ser grande coisa. Exatamente. Só para terminar essa parte, acho que este aqui, nós hoje estamos aqui com temas aqui muito interessantes e filosóficos. Era de não falarmos há muito tempo. Sim, mas essa parte, por exemplo, acho que é um mar de possibilidades e de mundo na interação com objetos de estudo, com experiências, com simulações, etc., que é brutal, mas aí quase que é que vai ser necessário aquilo que o Pedro falava há bocadinho, que era de como é que isto... A regulamentação. Aqui é que a regulamentação acho que vai ter que ser essencial, porque miúdos que estão cada vez mais em casa, sim, é o contrário. Não é o mesmo. Porque pais e famílias que querem os miúdos cada vez mais em casa, porque receio que eles estejam na rua e ao mesmo tempo eles terem em casa acesso a coisas de todo o mundo que os pais não têm conhecimento para regular, isto pode ser tudo, não é? Pode vir daqui tudo. Vai ser a loucura, é a loucura. Mesmo. Olha, meus caros, realmente já não falávamos há imenso tempo, tivemos aqui um verão para recuperar energias. Mas foi muito bom este retomar. A vocês que assistiram, obrigado mais uma vez por estarem connosco, espero que tenham gostado. Já sabem, subscrevam o canal, partilhem com os vossos contactos e assistam ao próximo episódio. Filipa, Pedro e Joaquim, muito obrigado por terem estado aqui connosco também e já sabem, até à próxima. Fiquem bem. Obrigada. Obrigado, adeus. A série do podcast do Cenas 1, objetivos que foram temáticas como soft skills e para quem está a fazer as coisas possa